Bom dia para você aí, meu querido. Seja bem-vindo a mais um estudo com Deus. E hoje nós vamos continuar do último vídeo que nós paramos aí no em Atos, capítulo 2, versículo 14. Vamos continuar aí, né, lendo a palavra juntos, aprendendo um pouquinho juntos aí. E eu vou te dar um minutinho para você pegar a sua Bíblia, abrir ela, colocar em Atos capítulo 2, versículo 14, para que a gente possa continuar a nossa leitura aprendendo junto, em nome de Jesus. Pegue aí a sua Bíblia, vou te dar esse um minutinho. E enquanto isso eu quero deixar claro para você mais uma vez, não sou teóloga, não tenho faculdade de teologia, não sou uma mestre da Bíblia, mas tudo que eu sei, um pouquinho do que eu sei, eu vou dividir com você de forma dinâmica. Se você escutar barulho, não se incomode. Eu estou aqui na minha casa, não tenho um lugar totalmente apropriado para fazer esses vídeos, então você vai escutar barulho sim, vai ter algumas interrupções, mas eu quero que você entenda que eu tenho uma vida, né? E eu quero que seja dinâmico mesmo esse tempo que a gente vai passar junto aqui toda semana aí fazendo esses vídeos. Amém? Vamos fazer a nossa oração para dar início aqui, a nossa leitura, o nosso estudo? Amém. Senhor Jesus, eu venho aqui diante do Senhor mais uma vez colocar a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em Tua presença. Senhor, que o Senhor venha descer sobre nós o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde somos capacitados para ler a Tua palavra. Senhor, abra nossa mente, nosso coração, nossa compreensão da Sua palavra. Amigo e amado Espírito Santo, sente ao nosso lado, nos ensine, nos discipule através da Tua palavra. Que ela entre em nosso coração como uma espada de dois gumes, nos libertando, curando e transformando e nos ensinando. Senhor, que ela faça morada nos nossos corações e que ela dê frutos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa leitura. Você já pegou sua Bíblia aí? Atos, capítulo 2, versículo 14. Vamos lá? Mas Pedro, o título é O Discurso de Pedro no Dia de Pentecoste. Versículo 14. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens da Judeia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, escutai as minhas palavras. Porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a terceira hora do dia, que seria 9 horas da manhã. Amém? Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Versículo 20. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro se levanta ali no meio daqueles 11, no meio daqueles 11 apóstolos, e na frente de todos aqueles homens ali, e faz um discurso. E ali ele fala que aqueles homens estavam uns maravilhados e outros tirando sarro, zombando, dizendo que aqueles homens ali estavam cheios do Espírito Santo de Deus, falando ali nas línguas deles ali. Eles estavam embriagados, bêbados. Então Pedro fala, não, isso aí é uma promessa que se cumpre, que foi falado pelo profeta Joel, que Deus derramaria nos últimos dias o seu espírito sobre toda a carne. Então, essa promessa estava se cumprindo naquele dia. Isso que Pedro estava dizendo a esses homens. Versículo 22. Homens de Israel, ouvi estas palavras, Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. A este, entregado pelo determinado conselho e presidência de Deus, tomando-o vós pelas mãos perversas, o crucificastes e o matastes. Versículo 24. Ao quem Deus levantou, tendo soltado as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Vamos ler em outra versão? Porque essa versão aqui tá meio complexa, né, meu irmão? Vamos ler aqui na outra versão,
capítulo 2, versículo 23 e 24, que diz: Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram pregando numa cruz. 24. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então aqui é Pedro falando, né? Falando que Deus, que Jesus foi entregue, olha só. Este homem, Jesus foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Você vê, todas as coisas estão na mão do Senhor. Tudo está na mão de Deus. Tudo foi pré-determinado pelo Senhor. Sim, isso é o que eu acredito, irmão. Você tem sim a escolha. Jesus teve a escolha de se entregar naquela cruz, mas ainda assim, tudo aquilo já tinha sido pré-determinado por Deus para que acontecesse daquela maneira. Isso é o que eu acredito. Cada um acredita da sua maneira. Isso é o que eu creio. Amém? Então vamos continuar aqui no versículo 25. Porque Davi fala a respeito dele de quem? De Jesus. Eu vi o Senhor sempre diante da minha face, porque Ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Versículo 26. Por isso meu coração se regozijou e a minha língua exultou. Além disto, a minha carne também repousará na esperança. Versículo 27. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então ele está se referindo a Jesus aqui. Quando ele diz, nem permitirás que teu santo veja a corrupção, corrupção é o mesmo que é o mesmo que, ai, me fugiu a palavra aqui. É o mesmo que quando se coloca um corpo ali dentro da terra, ele vai deteriorando, essa é a palavra. Então, ele diz aqui, não permitiu que o seu santo veja a corrupção, não permitiu que o santo Jesus visse ali a decomposição, a deterioração do seu corpo, porque ele em 3 dias ele já ressuscitou. Então, é sobre Jesus que ele está falando aqui. Então, toda vez que você vê aqui, muitas vezes na Bíblia falando corrupção, muitas vezes está referindo isso a não decompor o seu corpo ali na terra. Amém? Então, continuando aqui, versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com teu semblante. Homens e irmãos, deixe-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Versículo 30. Portanto, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono. Então, Davi, versículo 30, Davi, ele tinha uma promessa, ele carregava uma promessa de Deus, que através da sua descendência, dos seus lombos, da sua carne, se levantaria o Cristo para sentar no trono. Ele carregava essa promessa. Então, ele está aqui, Pedro está falando aqui para esses homens de Davi, falando, olha, Davi, aquele que vocês conhecem, que a sepultura dele está aqui no nosso meio. Esse homem estava falando, esse homem tinha uma promessa de Deus, carregava uma promessa de que do seu lombo, da sua carne, da sua descendência se levantaria o Cristo. É isso que ele está falando aqui. Amém? Versículo 31. Ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Aqui no versículo 31, ele está se referindo ao versículo 27, ó. Ele, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Olha lá no versículo 27. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele está se referindo aqui no versículo 31 ao versículo 27. E ele está falando sobre Jesus, que Jesus não ficou lá deixado no inferno e que a sua carne não viu a decomposição. Amém? Versículo 32. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Então Jesus ressuscitou e através de Jesus veio o Espírito Santo de Deus que está sendo derramado naqueles homens ali. É isso que Pedro está dizendo. Versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra,
até eu fazer teus inimigos por escabelo de teus pés. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 37. Quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então, aqueles homens ali compungiram-se, é o mesmo que angustiar-se, agoniar-se. Então, eles se agoniaram ali em seus corações, aqueles homens, depois do que Pedro falou a eles, que eles crucificaram o Cristo, o Messias, que eles tanto estavam esperando. Então eles disseram: e agora, o que faremos? Porque eles caíram em si, que eles pecaram e falharam e ali cometeram um grande erro, crucificando Jesus. Versículo 38. Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro responde a eles que vocês se arrependam e sejam batizados cada um de vocês e que vocês recebam o dom do Espírito Santo quando vocês ali aceitarem, acreditarem em Jesus. Versículo 39. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então ele está falando aqui que essa promessa é para ele, para os filhos dele e a todos aqueles que ele chamar, Deus o chamar para ele. Versículo 40. E com muitas doutrinas, com muitas outras palavras, ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Então ali, depois que Pedro se levanta para pregar, para falar, para expor ali tudo aquilo, 3.000 almas conhecem a Jesus, acreditam em Jesus e são batizadas. Ali eu acredito que aqui é o primeiro evangelismo em massa dos apóstolos ali, né? Que teve uma grande salvação de almas ali. Então é poderoso demais. Versículo 42, que diz: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então eles permaneceram perseverantes ali, ó, na doutrina dos apóstolos, na comunhão ali, se fortalecendo ali em comunhão, né, com seus irmãos, ali partindo o pão e ainda em oração. Irmãos, a oração é tão importante, ela é tão importante na nossa vida diária, e aqui eles já deram início, né, a esse ministério da oração ali nas suas vidas. Versículo 43. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44. E todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e cintileza de coração. 47. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Então a igreja continua a crescer ali, né? A igreja do Senhor a crescer, e ali eles repartiam tudo que eles tinham. As pessoas que tinham posses naquele tempo ali, eles vendiam, dava tudo para os apóstolos, e ali eles podiam dividir para todos que estavam necessitando. Então não tinha necessitado no meio deles. Ali todos eles viviam em um só coração, em um só espírito. Isso é muito lindo, né? Algo que falta muito hoje nas igrejas, no povo do Senhor. E aqui fala no capítulo 46, ó, partindo pão de casa em casa. Então eles ali começaram a igreja doméstica, algo tão importante, e foi o que fez crescer a igreja. Ali deu início, né? A igreja, hoje a gente vê grandes templos, igrejas enormes aí, mas tudo deu início ali pequenininho, dentro de uma casa ali com os apóstolos, de casa em casa. E é muito lindo isso que o Senhor fez com a igreja, né? O tanto que ela cresceu, expandiu para a glória do Senhor. Vamos começar então capítulo 3. O título é: O homem coxo curado à porta do templo. Versículo 1. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. A hora 9 é 3 horas da tarde. Amém? Versículo 2.
estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punha a porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, enquanto Pedro e João subiam para orar na hora de 3 horas da tarde para o templo, ali passava do lado deles ali um homem coxo, que era coxo desde que nasceu, para ser colocado ali na porta do templo para pedir esmola ali. Então, ali se passava por eles aquele homem. Versículo 3. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Então, aquele homem foi colocado ali na porta. E quando ele viu Pedro e João, ele deu a mão e pediu uma esmola para Pedro e João. Versículo 4. E Pedro, fixando os olhos nele, com João, disse: olha para nós. Versículo 5. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e anda. Então, quando ele pediu a esmola para Pedro e para João, Pedro e João olham para ele e fala: olhe para nós. Então, quando ele olhou esperando receber uma esmola, Pedro diz: nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te daremos. Levanta-te e anda. E ali foi o poder manifesto de Deus na vida daquele homem, de forma poderosa. Continuando, versículo 7. E ele, tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Aqui nós vemos uma cura de forma imediata. Mas muitas vezes a cura leva alguns dias, um mês. Muitas vezes a cura ela vem através de um médico, de um remédio. Apesar de um homem de Deus orar por nós, a gente receber orações, muitas vezes não acontece a cura de forma imediata como aconteceu aqui, mas Deus continua curando, e ele cura muitas vezes através de outras formas, não somente ali, né, de forma imediata, mas depois ali ele usa um remédio, ele usa um médico, mas a cura acontece, porque o Senhor é o mesmo hoje, ontem, será eternamente, ele continua curando, meus irmãos. Amém? Versículo 8. E saltando, ele se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Versículo 9. E todo o povo ouviu andando e louvando a Deus. Versículo 10. E reconheceram ser ele o que se assenta a pedir esmola à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe aconteceram. Então as pessoas ali reconheceram que aquele homem era aquele homem que estava ali há tanto tempo pedindo esmola todo dia. As pessoas ficaram admiradas, porque aquele homem se levantou e saiu saltando ali e correndo, e aquela alegria, você imagina, que coisa mais linda. Oh, meu irmão, é lindo demais o poder de Deus. Versículo 11. E apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu, atônito, para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Alpendre é o mesmo que varanda aberta, amém? E essa varanda aberta tinha o nome de Salomão, amém? Versículo 12. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: homens de Israel, por que vós maravilhais disto? Ou porque olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizemos este homem andar? Aqui, Pedro deixa claro que não é através dele, do que ele faz ou deixa de fazer, que aquilo aconteceu. E aí ele diz: por que vocês olham para nós seriamente, né? Espantados, como se o poder visse de nós, né, tivesse vindo de nós para esse homem andar? Versículo 13. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste e negaste na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Versículo 14. Mas vós negaste o santo e o justo e desejaste que vos fosse concedido um assassino. Então aqui Pedro está falando que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, né, dos pais dele, glorificou o seu filho Jesus, a quem eles entregaste e negastes ali diante de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. E aqui ele diz, né, vocês o entregaram, vocês preferiram, aqui no versículo 14, um assassino em vez de Jesus. Versículo 15.
e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, o qual nós somos testemunhas. Versículo 16. E pela fé em seu nome, fortaleceu seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a esta perfeita saúde na presença de todos vós. Ele está falando assim, que a fé no nome de Jesus, a fé no nome de Jesus é que fez aquele homem ter a sua saúde perfeita naquele dia. 17. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizeste isso, como fez também os vossos governantes. Mas estas coisas que Deus prenunciou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Então Pedro fala àqueles homens: arrependei-vos do que vocês fizeram. Vocês fizeram por ignorância, vocês, os governantes, fizeram, para que se cumprisse ali o que o Senhor já tinha dito que faria. Mas ainda assim, vocês têm que se arrepender, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Então, independente se a gente sabia ou não, quando a gente realizou aquele pecado, muitas vezes a gente comete pecado sem saber. E nós não queremos depois pedir perdão. Ah, mas eu não sabia, era por ignorância. A gente tem que pedir perdão. Temos que pedir perdão para que a gente possa, como ele está falando aqui, para que os nossos pecados sejam apagados, como ele disse àqueles homens. E para que venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Versículo 20. E ele enviará Jesus Cristo, que já foi pregado a vós, que já vós foi pregado, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Ele está falando aqui que os céus precisam reter Jesus lá, até o tempo da restauração das coisas, que é o tempo que ele vai vir para buscar a sua igreja. Amém? Versículo 22. Pois na verdade Moisés disse aos seus pais: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre os vossos irmãos, semelhante a mim, a ele ouvireis em todas as coisas que eles vos disser. Então ele está falando aqui que o próprio Moisés disse que Deus levantaria um profeta no meio deles, no meio dos judeus, dos israelitas, um profeta como ele. Versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentre o povo. Versículo 24, sim. E todos os profetas desde Samuel e os que seguiram depois de todos quantos falaram, também predisseram este dia. Então ele está falando aqui, todos os profetas já tinham falado sobre Jesus. Todos eles já tinham profetizado sobre este dia que eles estavam vivendo. 25, versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto de Deus. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Deus tinha feito um pacto com Abraão, que ali todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Versículo 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para vos abençoar, afastando cada um de vós da sua iniquidade. Então ali, Pedro diz a eles: arrependei-vos, né, daquilo que vocês fizeram, que Jesus, ele foi enviado, ele foi ressuscitado primeiramente para abençoar a vocês, no caso aos judeus, aos israelitas, ao povo escolhido do Senhor, ao povo que Deus, né, fez um pacto ali com Abraão. E depois ali todas as outras, né, famílias da terra também seriam abençoadas. Querendo ou não querendo, nós fomos abençoados. Por quê? Porque ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado pelo seu povo e assim, através dessa rejeição, nós tivemos o privilégio de receber Jesus, né, ali para ser o nosso Salvador. Então, Deus é muito poderoso em seus planos. No fim, todos foram abençoados na terra através de uma rejeição que foi feita pelo povo de Deus. Né? O povo de Deus é o povo israelita, é o povo judeu. E eu acho que eu vou encerrar por aqui, meu irmão, para que a gente não se alongue muito. Nós continuamos no próximo vídeo, no capítulo 4, tá? Onde o título é Pedro e João perante o Sinédrio.
Então, eu espero e aguardo você lá. Aos poucos nós vamos aí conversando mais, eu vou trazendo mais coisa a você. Eu espero que você tenha paciência comigo. Como eu disse, eu não sou uma teóloga, eu não sou uma mestre da Bíblia. Eu realmente estou aqui dividindo um pouco do que eu sei, do muito pouco, pela misericórdia de Deus com vocês. Então, que você possa ler a Bíblia aí você sozinho em casa, que isso possa trazer em seu coração um desejo de ler a palavra. Leia a palavra de Deus. Meu irmão, se nós não estivermos firmados na palavra de Deus nesses últimos dias, nós vamos perecer, porque são dias maus e difíceis. Amém? Eu deixo este vídeo para você, que você possa aprender comigo todos os dias que a gente postar um vídeo. Eu aguardo você na próxima semana, em nome de Jesus. Curte, comente. Se você tem algo para falar nos comentários, fale. Me dê dicas, me diga se você está gostando, que é bom para mim saber. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença até aqui. E até lá, em nome de Jesus.